Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Sejam bem-vindos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, amigos. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco, estarão acompanhando ao vivo e aqueles que nos assistirão depois. Vamos a mais um programa Viver no Mundo. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente já agradece de vocês estarem mais esta noite conosco, estudando a doutrina espírita. E não esqueçam de deixar o like, que isso é importante para o programa, é importante para a rádio. Boa noite, minha tia linda, tia Edila. Seja bem-vinda. Boa noite, tia Edila. Vem para a primeira. Obrigada, tia Edila. Ela é uma graça, ela é ótima. E vamos lá, vamos começar o nosso trabalhinho de hoje com uma oração. Ana Lúcia, faz para a gente a prece? Faço sim. Meus queridos amigos, meus irmãos de caminhada, de jornada terrestre, vamos esquecer as nossas preocupações, e aproveitar esses breves momentos em que nós abriremos os nossos corações para o Mestre Jesus, bem como para os benfeitores espirituais que já estão prontos para nos auxiliar nesta noite. Que os nossos pensamentos possam ser elevados e que nós possamos aproveitar a caridade, a fraternidade, esta harmonia que invade não somente os nossos corações, mas também os nossos lares, ou onde quer que nós estejamos. Nós só temos a agradecer e que seja uma noite de muita caridade para todos que estão conectados a este humilde programinha. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E vamos lá. Começar o nosso programa de hoje. Chegaram mais uns amigos. Gustavo, boa noite. Seja bem-vindo, doutor da lei. Ângela Longo, também seja muito bem-vinda. Ana, dando tchau. Então, vamos lá. Nós já ouvimos falar várias vezes que estamos no mundo de provas e expiações, né? Que a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas o que isso quer dizer? Quais são as características dos seres que habitam esse tipo de mundo? Nós estamos sozinhos nessa? Qual é a diferença entre prova, expiação, missão, reparação? Qual é o tipo de arrependimento que nós precisamos ter para podermos seguir adiante, né? Dar um passo à frente. E como ainda estamos mais próximos do início do que do fim dessa estrada,
nossos corpos ainda são muito densos, são muito materializados. Então, ainda precisamos reencarnar para poder aprender, apreender e exercitar as leis do Pai. E o Livro dos Espíritos nos ensina que Deus nos permite a encarnação com o objetivo de nos lapidarmos as nossas mazelas interiores. E assim, um dia, vamos alcançando a perfeição. Um dia de cada dia, lapidando uma mazela e seguindo adiante até alcançarmos a perfeição relativa, né, que é absoluta só de Deus. Então, como as leis divinas elas estão gravadas nas nossas consciências, então, a princípio, encarnamos com as provas, né, para testar essas leis divinas, essa capacidade de colocar essas leis em prática. Contudo, como nós ainda somos imperfeitos e usamos o nosso livre-arbítrio de uma forma não sábia, né, de uma forma errada, nós acabamos infringindo as leis divinas. E com isso nos candidatamos a encarnações com expiações. Então, a prova ela é um teste que avalia o espírito, o quanto que ele aprendeu, o quanto ele exerce da lei divina. E a expiação é um processo de refazimento do mal que nós causamos por ter infringido essa lei. Então, a princípio, primeiro, ninguém tem expiação, mas nós vamos errando, vamos criando expiações para mais tarde. Então, prova é um teste que avalia o estado de assimilação dessas leis. É uma oportunidade de adquirir experiências, é uma oportunidade de testarmos mesmo, se a gente aprendeu, se a gente não aprendeu, se aquilo da teoria, se realmente nós conseguimos colocar em prática. É uma situação desafiadora? Sim, é, mas nos fortalece as nossas virtudes. E também isso pode ser uma escolha do espírito. O próprio espírito escolhe determinadas provas para poder se depurar. Falar assim, olha, isso aqui eu acho que eu já consigo, eu vou me depurar, então eu quero passar por essa prova, ou para apressar, né, acelerar o seu processo, né, evolutivo, né, o seu progresso. Pode ser também para ver se a gente não cai mais, comete mais aqueles erros do passado. Agora, expiação não, é um processo de refazimento, né, de reencontro com as leis divinas, ou seja, eu errei lá atrás, cometi alguns erros, então eu vou ter que refazer aquilo, então eu vou ter que passar por aquilo para ver se realmente depurar todas essas mazelas que eu trago dentro de mim, todos esses vícios milenares que eu trago dentro de mim. E ao contrário que muita gente pensa, não é um castigo, mas sim uma imposição. Não é castigo, é imposição para que o Pai amoroso nos coloca dessa forma para que nós possamos melhorar mesmo, acordar a cadeirinha do pensamento. Então, a gente vai para a cadeirinha do pensamento, pensar no que nós fizemos para poder fazermos melhor da próxima vez. É uma experiência que equivale a que, sim, o espírito do passado fez ao outro, numa outra encarnação, ou nós fizemos a nós mesmos numa outra encarnação, e até nessa mesmo, né? Que às vezes a gente consegue ainda aumentar a nossa carga ainda na própria encarnação. E vamos aprendendo que o que dói em mim, dói no outro, né? E assim nós vamos internalizando aquela máxima do Cristo que recomenda a fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. É o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus, acima de todas as coisas, respeitando a sua lei. A expiação é esse reencontro com as experiências nas quais nós falhamos. E espíritos de uma certa elevação, por desejarem ascender de uma forma assim mais acelerada, podem solicitar uma missão, uma tarefa, né, para executar e que exige muita luta. E às vezes, simplesmente porque já aprenderam a amar incondicionalmente. Então, eu amo ao próximo incondicionalmente, sei que aquela situação precisa, aquele povo está precisando, aquele planeta está precisando, eu vou encarnar, mesmo já não precisando mais ter essa imposição, vou passar
ali como amor, né? Por amor a eles, por amor a Deus. E dessa forma, nós vemos que o cumprimento de determinada missão pode levar o espírito a duras provações. O próprio Cristo mesmo, né? Que veio como missão aqui por amor a nós e passou por provas assim absurdas, né? Que todos nós conhecemos. A expiação é uma imposição, né? Está associada à nossa inferioridade. As provas, elas podem ser buscadas pelos espíritos para concluir essa depuração das nossas mazelas interiores. E a missão é quando a lição já é aprendida e nós voltamos para servir de exemplo. Cristo, né? Ele veio servir de exemplo, ele não só falou, ele veio exemplificar o amor. Então, cada infração das leis divinas, nós precisamos reestabelecer essa harmonia que nós quebramos lá atrás. E assim que entra a parte da reparação. Então, todo mal praticado tem que ser reparado. Exemplo, alguém que desvirtuou crianças, adolescentes, reencarna para trabalhar na recuperação de crianças, de adolescentes. O Frutuoso, ele fala que boa parte dos médicos cirurgiões, né, os que trabalham com bisturi, ou seja, com a faca, ou salvam vidas, né, através do bisturi da faca, é porque mataram bastante através da faca, né, da espada, em tempos atrás. Então, vem com esse mesmo instrumento para poder salvar vidas. E assim, a harmonia vai se restabelecendo. Então, para que a prova, a missão e principalmente a expiação sejam bem proveitosas, é preciso que nós passemos por elas com resignação, que é o bem sofrer, na certeza de que Deus é justo, é bom, e o que nos acontece é sempre o melhor para a nossa evolução. Muitos devem estar se perguntando, tal situação que eu passei ou eu passo, é prova, é expiação ou é missão? Não importa. O importante é que façamos de coração, que possamos dar o nosso melhor, que tenhamos a resignação e na certeza que não estamos sozinhos. Deus, na sua misericórdia infinita, coloca à nossa disposição seus trabalhadores, alguns encarnados e muitos desencarnados, para nos auxiliar, nos orientar, nos fortalecer. E esse é um grande ganho, um auxiliando ao outro. Nós nunca estamos sozinhos. Nós somos amados incondicionalmente pelo Pai. Influência dos benfeitores na superação das provas e expiações. É o tema de hoje do programa 156 do Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Então, a influência desses benfeitores. A Luzia já nos deu aí uma boa aula, né, sobre as provas e expiações. E nós estamos aqui realmente para enfrentá-las. É a finalidade do nosso nível espiritual que ainda habitamos esses planetas de provas e expiações. E esses benfeitores, nós vamos estudar hoje aqui como eles influenciam, nos ajudando a superar essas dificuldades, né? Se você já parou para pensar sobre a presença desses benfeitores em nossas vidas, né? Se já fez isso, sabe que essa conexão é mais próxima do que imaginamos, né? A gente percebe, às vezes, a gente sente. No mundo dos espíritos, esses seres, né, desempenham um papel essencial, que é nos guiar, nos ensinar, nos ajudar, nos inspirar para sermos pessoas melhores, vencermos essas dificuldades, enfim. E eles não estão distantes, não, mas bem ao nosso lado, prontos para nos ajudar a entender as leis divinas, nos conduzir ao caminho do bem, né? E cada um chama esses benfeitores por um nome, né? Uns chamam de anjos, ou anjo da guarda, outros de mentores, outros tratam como guias, outros chamam de entidades. Mas, independente do nome, né, ao invocá-los, sabemos que teremos ajuda enviada dos céus.
até porque lá no capítulo do Evangelho que fala da prece, lá a gente vê que Jesus disse, pedi e obtereis. E eles nos explicam, né? Não que nós vamos obter aquilo que pedimos, vamos obter o que está dentro da justiça, da misericórdia divina, do nosso merecimento, mas sempre teremos a ajuda da espiritualidade. Por isso, esse pedir e obtereis. Obtereis ajuda. De repente, o que vai acontecer dali depende muito da lei de Deus, do nosso merecimento, né? Mas nós temos esses benfeitores em vários níveis, né? Eu falei aqui daqueles que a gente sente mais pertinho da gente e que estão sempre prontos a nos ajudar nesses momentos difíceis, né? Dessas dificuldades, que as provas e as expiações são sempre uma barreira a ser ultrapassada, né? E não nos impedirão de passarmos por aquilo que foi acertado lá, naquela programação que a gente faz antes de reencarnar, né? Onde, inclusive, provavelmente, o nosso guia participou daquela reunião, a gente aceitou algumas provas ali em acordo, né? E, uma vez que essas provas, expiações, têm a finalidade de nos ajudar no nosso desenvolvimento moral, espiritual, na nossa evolução, né? Mas, como falamos anteriormente, eles estão sempre próximos, prontos a nos ajudar, mas é claro que essa ajuda não pode vir sem uma conexão, sem conectarmos com eles, né? Ou seja, aquilo que chamamos de sintonia. Nós precisamos nos conectar com eles nessas horas difíceis, mas nem todos sabem como se dirigir a eles. A forma de nos dirigirmos a eles é, claro, pelo pensamento, né? É o nosso espírito sintonizar com eles, a gente perceber os recadinhos, né? E principalmente pela oração. Ah, mas então é só orarmos e pronto. Não é bem assim, né? Será que nós sabemos orar? Porque nesse mundo material ainda temos muito o costume de ser muito práticos, preguiçosos, né? Até nas orações, onde às vezes as frases são cheias de decorebas, que é ficar fácil, repete aquilo, palavras difíceis ou bonitas, como faziam lá os fariseus, né? Mas quando o que basta é falar com o coração, de forma simples, humilde, mas que saia de dentro, na certeza que a fé se encarregará do restante. As palavras bonitas, linguagem rebuscada, podem até impressionar quem estiver ouvindo. Muitas vezes a intenção é até impressionar mesmo para ouvir elogios depois, né? Que oração linda. Mas a oração linda mesmo é aquela que nos toca, né? Aquelas orações que, quando feitas num templo, ou durante uma sessão na casa espírita, ou num grupo, ou diante de uma ou mais pessoas envolvidas, criam um ambiente de emoção elevado, né? Uma sintonia gostosa com essa espiritualidade superior, levando-nos de encontro a esses benfeitores, né? Mas precisamos também fazer aquela oração no momento íntimo, recolhidos, né? Em que podemos pedir uma ajuda, mas temos que saber também agradecer, né? Isso, pedir uma ajuda, uma solução para nós ou para alguma pessoa por quem queremos pedir, que é a caridade, né? E nesses momentos, muitas vezes, oramos diretamente a Deus, outras vezes ao Mestre Jesus, pois, afinal de contas, sabemos que todas as orações chegam ao Pai, e tudo ocorrerá de acordo com as suas leis e pelo comando do nosso governador espiritual, que é Jesus, né? Tem a religião católica, por exemplo, as pessoas têm aquele santinho querido, aquela santa ora, por qualquer coisa que seja um gatilho para uma boa oração, o que importa é sair do coração, né? Mas quem estará agindo em nome de Jesus serão esses benfeitores, que estão aqui próximos de nós, né? Em nome de Jesus, sob o comando dele. E muitas vezes oramos para alguns conhecidos, né? Na esperança de quem envie, por exemplo, suas falanges de trabalhadores para nos auxiliar. É muito comum quando estamos com alguma doença ou pedindo por alguém que está doente, por exemplo, orar por Bezerra de Menezes, pedindo a ele que mande seus falangeiros para nos ajudarem, né?
Mas é importante tornarmos essa comunicação com os benfeitores um hábito. É um excelente hábito. E quanto mais a gente estiver conectado, é por isso que eu falo, vamos orar a qualquer momento. Chegou o ônibus, ai, graças a Deus, obrigado, Senhor. É bom, a gente estar se conectando toda hora. É melhor do que a gente ficar pensando besteira e deixar virem aqueles irmãozinhos que querem nos atrapalhar. Conexão com os benfeitores. Ana Lu? Ainda temos muito que aprender, né? Em relação a essa conexão que a gente precisa fazer com eles. Porque eu falo que eles são os nossos bombeiros, né? Sempre estão de olhos abertos para os nossos perigos, sempre de prontidão para apagar muitos fogos aí que a humanidade vai incendiando, vai piscando fósforo e não quer nem saber, né? Então, esses amigos aí prontos para nos auxiliar. Bom, para a reflexão da noite, eu trouxe o livro Obreiros da Vida Eterna. Ele faz parte daquela coleção do André Luiz, e nós vamos conversar sobre o capítulo 1, Convite ao Bem. Antes de nós entrarmos no texto do livro, para nós refletirmos sobre o tema da noite, vamos lembrar que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, nos proporciona e sempre nos proporcionou um auxílio de muita eficácia durante a nossa jornada terrestre e também após a nossa jornada terrestre. Então, a gente vai verificando que a gente tem uma assistência quando estamos encarnados e no pós, e antes também, né? Porque a nossa reencarnação ela é preparada com muito cuidado, com muito carinho. Fato é que, na maioria das vezes, esses benfeitores espirituais, eles atuam nas duas esferas, no plano material e no plano espiritual. Afinal, nós estamos todos conectados e a desarmonia em qualquer um dos planos abala a obra do Criador. Vejamos, então, o que nos diz o livro Obreiro da Vida Eterna, no capítulo 1. O André Luiz ele está preparado, juntamente com outros espíritos, para assistir uma palestra. Então, o texto, eu vou ler uns trechinhos para a gente poder não perder a beleza do que ele nos transmite do plano espiritual e do cuidado que o plano espiritual tem com a humanidade. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde o esclarecido instrutor comentaria das necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta terrestre. Seguimos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Então, saiu essa caravana, né, para assistir a palestra, e o André Luiz, que estava ali, né, aprendendo. E essa pequena equipe de trabalho, ela estava incumbida de operar na crosta terrestre durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente vai verificando, a gente observa que nunca paramos de aprender. E lá no plano espiritual, também tem uma preparação para as equipes socorristas atuarem aqui no planeta Terra. E o André Luiz estava fazendo parte dessa equipe para poder aprender um pouco mais. Mesmo desencarnados, nós temos muito que aprender. A gente verifica que algumas pessoas acham que conhecem a doutrina, já leram alguns livros, leu o Evangelho, assistem umas palestras e acha que sabe tudo. Eu tenho marcado muito nesse tema porque eu escutei isso esta semana passada, exatamente de uma pessoa espírita que ela falou, realmente eu acho que eu não tenho mais o que aprender na doutrina, porque eu acho que eu já esgotei. Eu já li bem o livro dos espíritos e a gente sabe que não é assim. Porque quando a gente lê uma única vez uma passagem do Evangelho,
Pega essa mesma passagem daqui a 7, 8 meses. Você vai ver que você vai interpretar de uma forma diferente, você já vai ver outras questões ali que da primeira vez que você leu, você não compreendeu. Então parece repetitivo isso, mas muitas pessoas acabam limitando esse conhecimento da doutrina. Eu já conheço, eu já sei. Que a gente encarna, desencarna, o plano espiritual é uma cidadezinha, e elas deixam de aprofundar o seu conhecimento. Então, como a gente está vendo aqui, né, o André Luiz vem dizendo, seguimos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias. Ou seja, eles estão se preparando para um trabalho que será realizado no planeta Terra. Afinal de contas, né, nós nunca estamos prontos. É isso que a gente precisa pensar. Às vezes a gente fala, não, eu estou pronto, eu já sei aqui. E quando vem a prova, quando vem a circunstância difícil, quando vem aquele acontecimento, a gente trava. Aí a gente vai vendo, realmente, eu não estava tão preparado. Nós nunca estamos prontos, diferentemente do que muitos irmãos costumam sustentar. A gente encontra muito isso. O texto vem nos dizendo que a palestra seria proferida pelo instrutor Albano Meteu. E trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Esclarece o instrutor. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta terrestre. Então, aqui, de uma forma bem clara, esse instrutor da noite, ele está nos dizendo que esses trabalhos ocorrem em regiões que são ligadas aqui à crosta, ou seja, vai, consequentemente, nos auxiliar e auxiliar os desencarnados também. É necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. E aqui a gente verifica como esse trabalho da espiritualidade, ele não para, ele não cessa. A todo minuto, nós temos irmãos do outro lado da vida se preparando, se instruindo para nos auxiliar nas nossas tarefas terrestres. Esse trabalho espiritual dá-se em razão das nossas imperfeições, dos nossos vícios, das nossas paixões desenfreadas, que acarretam tantos desequilíbrios no plano material e no plano espiritual. Por isso, do auxílio, não só desse instrutor, que vai estar fazendo a palestra, né, proferindo essa palestra no plano espiritual, como também do André Luiz, da enfermeira Luciana e de tantos outros que a gente não sabe o nome, mas são espíritos que estão lá para nos auxiliar, que têm preocupação com a humanidade. O texto, ele ainda nos diz que a humanidade se debate diante de tanto sofrimento e angústia. Planeta de provas e expiações. Precisamos muito do auxílio desses irmãos. A gente dá mais trabalho do que ajuda. Certamente muitos irmãos falam, não, eu já entendo bem a espiritualidade, eu já sou diferente. Não, a gente ainda carrega muita imperfeição. Por isso, é tão importante o auxílio dos benfeitores no nosso órgão, que está no processo de purificação para progredir para a regeneração. E nessa primeira etapa, eu gostaria de encerrar trazendo mais um trechinho do livro que nos diz: construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores... É uma pergunta, né? Então, vou refazer. Construtores dos nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e obséquio da proteção dos benfeitores desvelados? Essa é a reflexão que nós precisamos realizar nesta noite. Com você, Luzia. Vamos lá.
E é muito bom a gente ter essa sensação, essa certeza, né, do amor deles, da dedicação deles por nós. É muito bom. E é todo o trabalho que a espiritualidade tem, num plano e no outro. Muito bom. Vamos lá. E os espíritos, né, eles são criados como uma folha em branco, né, mais aptos a adquirir o que falta, né, uma página em branco que vai sendo escrita encarnação em encarnação, dia a dia, ou seja, encarnações, né, porque são infinitas encarnações, né. Então, dia a dia, encarnações, encarnações, nós vamos escrevendo a nossa história, cada um com a sua história diferente, com seus erros, seus acertos de forma diferente. E o trabalho que nós temos para até chegarmos à perfeição é muito grande, e só através do trabalho que nós vamos conseguir chegar a essa perfeição relativa. E como Deus auxilia o ser humano através de outro ser humano, ele se utiliza desses filhos mais adiantados para auxiliar, proteger, orientar os que estão mais atrasados nessa estrada evolutiva. Quem está em cima auxilia quem está embaixo. E quem está embaixo auxilia quem está mais embaixo ainda. Tal é a lei. Os benfeitores espirituais são espíritos que nos apoiam, nos aconselham, nos inspiram e nos inspiram também a pensar no bem, a praticar o bem. Nos ensinam, nos orientam, nos influenciam para que nós possamos não mais infringir as leis divinas como nós estamos vindo infringindo há milênios. Os benfeitores, eles estão conosco em todos os momentos, mas não vivem a nossa vida. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. São o nosso suporte, né, ofertado por Deus para nos orientar, nos fortalecer nessa estrada evolutiva. Nós é que definimos aqueles seres que queremos como os nossos acompanhantes espirituais. Todos nós temos acompanhantes espirituais, independentemente se acreditamos ou não acreditamos neles, mas todos temos, independente da religião também. Deus quer a nossa vitória e Ele sabe que nós não vamos conseguir essa vitória sozinhos. Jesus falou, né? Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é através dele, dos seus trabalhadores, que nós vamos chegar até o Pai. Por isso é que ele nos envia um guardião, um anjo guardião, para nos acompanhar por toda a encarnação e às vezes também depois dela. E diversos outros benfeitores que vão nos auxiliando também, junto com o anjo guardião, que é o principal, e tantos outros benfeitores em volta. Forma um verdadeiro exército do bem. E conscientes disso, nós vamos aproveitar o máximo essa influência benévola, benéfica desses irmãozinhos que zelam por nós. Os anjos guardiões, eles são espíritos que Deus estabeleceu que seriam os nossos guias. Aqui na Terra são os nossos tutores. E geralmente são espíritos que já têm alguma ligação, geralmente, né? No espírito nunca a gente pode dizer nunca e sempre. Mas geralmente já tem alguma ligação passada conosco, né, de vidas passadas. Como, por exemplo, o caso do Emmanuel com o Chico, que já tiveram histórias, né, entrelaçadas, encarnações juntas, criaram um vínculo, um evoluiu, um encarnou e o outro apoia. Joana com Divaldo também tem histórias no passado. Geralmente são espíritos que evoluíram e que tem história conosco. E quem ama não deixa ninguém para trás. Está sempre voltando ali, auxiliando, até que aquela pessoa, aquele ser, né, amado, consiga andar com as suas próprias pernas. É assim que faz. Olívia, né, com Publio Lentulus, que ela por amor veio, encarnou, foi esposa dele, sabia que ia passar poucas e boas, que é aquele casamento sacrificial, né? Então, o sacrifício é sempre elevado que se sacrifica para poder auxiliar o outro. E assim nós vamos seguindo. E eles vão, esses anjos guardiães, esses nossos amigos, sabe-se lá Deus quantos séculos e milênios que eles nos acompanham. Ele vai ali nos orientando,
para nos transformarmos em seres melhores. Ele nos dá as ferramentas para que nós nos transformemos em seres melhores. Quando sermos melhores, de quando chegamos e quando vamos partir dessa encarnação. Que nesse ínterim nós consigamos aprender, internalizar os ensinamentos. E apesar de todo amor dedicado a nós, como seres imperfeitos que ainda somos, nem sempre nós seguimos as suas orientações. Né? E eles apelam, né? Não só orientam, mas como fazem verdadeiros apelos. E nós fazemos, como diz, né, no dito popular, ouvido de mercador. A gente finge que não escuta, né? E às vezes não escuta mesmo, está tão desconectado que acaba nem realmente conectando, né, escutando. E isso nos acarreta dor, porque cada vez que nós não escutamos os benfeitores, cada vez que nós infringimos as leis divinas, nós estamos acarretando dor para nós mesmos, para o outro, sim, e também para nós mesmos, porque toda dor que a gente causa no outro reflete em nós também, apesar de muitos não acreditarem nisso, mas tudo que nós fazemos, de bom ou de mal, volta para a gente. E isso tudo, essa desobediência, esse ouvido surdo, né, que nós fazemos de vez em quando, prolonga essa nossa estrada, não só prolonga, como também torna ela mais difícil, né, mais difícil de ser caminhada. E é muito interessante nós mantermos limpo esse canal de comunicação com os nossos benfeitores, estarmos abertos às suas boas influências. Isso nos protege, inclusive, das influências desses irmãozinhos menos evoluídos, menos esclarecidos, que também estão à nossa volta. Então, nós temos que escolher qual conexão nós vamos fazer. Precisamos estar atentos a isso. Deus os colocou, os benfeitores, para nos atender, colocou à nossa disposição. É Ele que nos ajuda naquilo que nós desejamos alcançar, né? Que nos inspira para o bem, que nos impulsiona, né, até Deus. E é graças ao nosso anjo guardião que muitas situações nos são evitadas, porque ele trata de nos anteceder em muitos lugares, ele solicita a Deus permissão e junto com outros trabalhadores movimentam ali num quebra-cabeça que nós não conseguimos nem entender como é que funciona, mas em muitos acontecimentos eles fazem isso para nos proteger, para nos auxiliar, ou para nos alavancar, para abrir caminhos, ou para fechar uma porta que a gente acha que é boa, mas não é, mas eles estão sempre trabalhando a nosso favor. E quantas vezes, né, são eles, né, que nos inspiram a mudança de caminho? Ou entrar numa rua, ou uma vozinha fala assim, não, vira aqui, em vez de virar naquela, vira na outra. E às vezes a gente evita algum dissabor, né? Seja um assalto, seja alguma confusão, seja batida de carro, alguma coisa assim. E eles estão sempre auxiliando em cada minuto da nossa vida. Os benfeitores, eles estão sempre a postos, nos conduzindo, nos orientando. Eles estão sempre trabalhando para que nós nos tomemos as decisões corretas. E assim, tomando a decisão correta, nós vamos sofrer menos. Mas eles não podem nos impedir de sofrer, de passar pelas expiações que nós temos que passar, né? Porque isso nós temos que retratar o nosso erro do passado. Então, nesses momentos, eles nos fortalecem para que nós possamos passar pelas nossas provas, nossas expiações, nas nossas missões, com garra, com resignação. Todos nós temos esse tríplice pacote: prova, expiação e missão, né? Às vezes, uns com um pouquinho mais de prova, outros com um pouquinho mais de expiação, outros com uma missão pequena, outros com a missão maior. Depende do nosso grau evolutivo e aquilo que nós precisamos para essa encarnação. E sabedores que a dor ainda é um bom remédio para nós, seres imperfeitos, então temos que pedir, não é para amenizar os nossos fardos, mas sim para nos dar força, que eles nos dêem muita força, para que nós possamos carregar os nossos fardos com resignação. Zé Mauro. Então, nós estávamos falando, né, da nossa comunicação
com esses benfeitores, né, que vêm nos ajudar a superar nossas provas e expiações. E, em geral, nós recorremos a eles nas horas difíceis, né? Aí todo mundo lembra do anjo da guarda, do santinho, de Jesus, ai, me ajuda, né? Mas o importante é fazer dessa comunicação, e como foi dito aqui, sincera, de coração, com fé, um hábito, no mínimo diário, né? Para que assim a gente possa criar um vínculo fraterno, manter o máximo possível aquela sintonia. Claro, nesse mundo nosso é difícil o tempo todo, mas quanto mais a gente levantar essa sintonia, melhor, né? E mantê-la tanto nas horas boas como nos momentos de dificuldade. Uma das formas é a gente, pelo menos, fazer aquela oração pela manhã, né? Orarmos, agradecermos por estar acordando mais um dia e, enfim, nos dá coragem para a gente levantar e a luta nesse mundo, né? E à noite também, né? Aquela oração, parar, analisar aquilo que fizemos, como está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, o que eu fiz errado, o que eu acertei, e dessa forma a gente mantém pelo menos essas orações no início e no final do nosso dia, que na verdade é o nosso período de aula nesse mundo, né? Eles, se bem que à noite temos aulas, mas uma escola superior, né? Eles sempre nos ajudaram, né? E basta a gente, como se diz, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a gente percebe, quem nunca passou aquele momento, né? A Luzia mesmo citou aí, de repente você, ai, graças a Deus deu certo. Deu, né? Mas deu por quê? Deus atua através desses benfeitores, eles estavam ali, certamente, nos orientando. Ou, naquela hora senti uma intuição muito forte. Uma Luzia falou, não vou por essa rua, vou por aquela, né? Isso aí também, isso aí não é uma ideia do nada, né? A maioria das vezes é mesmo um soprinho. Mas nós temos que estar ligados, né? Temos que estar sendo merecedores, é a sintonia que a gente fala. Então, vamos tentar compreender um pouco mais os verdadeiros papéis desses benfeitores, né? Com seus ensinamentos, orientações, que podem iluminar muito a nossa jornada, dessa caminhada ainda de provas e expiações. Esses espíritos, naturalmente, são dotados já de alguma sabedoria, bondade, que nos auxiliam nessas horas difíceis, né? Esse amor deles, enviam mensagens também que nos orientam a crescer espiritualmente e também como seres humanos, e no vasto universo da nossa doutrina espírita. Um dos aspectos mais fascinantes e consoladores é conhecermos, é termos a certeza dessa presença, a presença desses espíritos benfeitores e a sua incansável missão de orientar cada um de nós, dessa forma até ajudar a humanidade. Se cada um de nós for melhorando, for sendo bem orientado, for fazendo a sua reforma íntima, a humanidade vai melhorando, o planeta vai melhorar. Falta um pouco ainda, mas é assim que acontece. De acordo com Allan Kardec, essas entidades desempenham um papel essencial, sendo agentes do progresso moral e espiritual do planeta. Quem são esses benfeitores? Né? Como eu falei, tem benfeitores já acima daqueles que a gente fala aqui, que são nosso guia, são vários níveis de iluminação, até chegar ao Mestre Jesus, né? Mas eles são aqueles que combinam conhecimento, conhecem, inclusive, a ciência dos espíritos, que Kardec identificou. Agora temos a ciência dos homens e a ciência dos espíritos. Eles têm sabedoria, segurança, não fazem. Esses que atuam diretamente conosco, eles são sempre espíritos com nível de evolução superior ao nosso, claro. São já um pouco melhores. Como a Luzia falou, muitos podem ter sido parentes, amigos, pessoas que convivemos, mas evoluíram mais. E aí é um amor mais intrínseco, ainda eles vêm
para ajudar aquele que já tem uma certa conexão. A gente estuda no Livro dos Espíritos, tem muitos guias que são voluntários, eles já estão preparados e vão ser guia de alguém. Aí, espiritualidade tem todo um trabalho, alguém que sintonize com esse guia, e ele vai ser o guia daquela pessoa. Então, esses que atuam diretamente conosco, eles, claro, têm que ser melhores do que nós, o que, aliás, não é muito difícil. Mas nos acompanham e, portanto, eles nos conhecem bem, pois nós sabemos que, pela lei de Deus, o espírito de nível superior, ele enxerga e vê tudo que aqueles de nível inferior estão, né, falando, pensando, pretendendo. Por isso, eles sabem o que está ocorrendo à nossa volta, que caminhos nossa vida está tornando, né, está tomando. Por isso, eles nos orientam, pois eles enxergam, além da nossa pouca visão, essa visão enquanto estamos encarnados, que a gente vê com esses olhos físicos e um pouquinho com os olhos do espírito. Alguns veem mais, outros veem menos. Temos a sensibilidade, o chamado sexto sentido, mas, enfim, é muito pouco ainda para aqueles que estão no nível superior e conseguem ver o que está acontecendo, né? Já tem aqueles também que vêm com uma missão mais ampla, né? Para impulsionar a humanidade. E eles fazem isso, muitas vezes, com instruções através de mensagens, de livros, que é a forma mais comum de se comunicarem, e fizeram muito com Kardec. Quando Kardec montou o Pentateuco, os livros foram todos através de mensagens vindas desses benfeitores já de um nível, estão ali mais próximos de Jesus já para impulsionar a humanidade, né? E graças a muitos desses benfeitores, nós temos hoje esse importante recurso nos auxiliando, de uma maneira mais ampla ainda, ou seja, indo além daquela ajuda pessoal, né, que falamos aqui. Esse recurso é a doutrina espírita, porque a gente pode pegar um livro na hora de uma dificuldade, a gente até costuma falar com as pessoas, pega o Evangelho de manhã, lê um trechinho e fica meditando aquele trechinho durante o dia. Em geral, o teu guia vai até te mostrar alguma coisa ali que vai te interessar, você vai acordar para aquilo, né? Mas é importante lembrar que esses benfeitores não interferem diretamente nas nossas escolhas, respeitando o nosso livre-arbítrio. A decisão final será sempre nossa. Mesmo esse exemplo simples, não vai por aí, não vai por aí, eu vou por aqui mesmo, e aí quebra a cara. Mas a decisão é nossa, nós temos essa capacidade de decidir, Deus colocou em nós o livre-arbítrio, e será nossa também a responsabilidade pela decisão que tomamos. Então, é aquilo que eu falei, estamos numa sintonia de ouvir bem eles, porque se a gente está numa sintonia, aquele cara, desgraçado, vem aquele, vai por ali, que tu vai quebrar a cara. E ele se diverte com isso, né? Mas, enfim, por isso, além de buscar ajuda na oração, de ouvi-los, é importante nos prepararmos, irmos fazendo a nossa reforma íntima. Quanto mais nós melhorarmos espiritualmente, moralmente, nós vamos estar mais facilmente tomando as decisões corretas e nos conectando melhor com esses irmãos que estão aí para nos ajudar, entendendo melhor as leituras, os livros que nos trazem ensinamentos e termos uma bagagem, né, para enfrentar com fé as provas e as expiações desse mundo. Ana Lu. É isso aí. Temos muito que aprender. Bom, eu vou dar continuidade. Ana, só um minutinho, porque claro. Acho que o Gustavo botou a mensagem, eu acho que é para o Zé Mauro. Tá. Ligar o microfone aqui. Vamos lá. Esse profundo estudo de hoje lembra de agradecer sempre o meu espírito protetor e não desiste de sua missão. Pois é, né, Gustavo? Às vezes dá até pena, a gente fala, poxa, ele me ajuda, eu continuo dando umas pisadas na bola, mas é isso.
quando a gente fala em oração, é muito também agradecer, né? Principalmente no final do dia, naquela análise, poxa, obrigado por isso. É isso aí. Obrigado pelo comentário. Eu falo assim, não desiste de mim, não. É, Eu apelo, desiste de mim, calma, não. amanhã, Eu vou amanhã acertar, fica melhor. eu melhor. Aguenta firme. Ai, a gente se diverte, né? Mas vamos lá. Mas a gente tem que levar tudo com leveza mesmo, né? O assunto é sério, mas a gente pode levar com leveza, de uma forma que a gente se divirta, e eles vão estar sempre do nosso lado. Então, dando continuidade aqui, analisando o discurso do benfeitor Albano, ele, nesse pedacinho que eu vou trazer para vocês, ele fala um pouquinho dele, das dificuldades que ele teve antes de estar ali, ser esse benfeitor que está fazendo uma palestra. Então, ele diz assim: a princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos. Esse trecho, o benfeitor nos dá uma lição de humildade, porque ele fala das dificuldades que ele teve, as dificuldades anteriores que ele teve. E esse comentário deve nos dar um alerta, né? Deve ser um conselho para todos nós, que a natureza não dá saltos. Ele também teve os desenganos, as questões de dificuldades, até poder estar lá, né, fazendo essa palestra. Os benfeitores, eles não alcançam essa questão da noite. Eles trabalham em prol da sua reforma íntima, incessantemente. E é isso que nós precisamos fazer também. Não tem milagre, não tem um segredo. É isso. Para que a gente acerte o caminho, a gente precisa voltar o olhar para a reforma íntima. E ele continua falando agora sobre quando ele deu uma despertada, né? Ele observou um trabalho e ele ficou curioso. Então, eu vou trazer uns trechinhos aqui para vocês. Ele fala: desencarnados e encarnados lutavam um contra os outros em combates gigantes, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Olha como tudo isso que ele está descrevendo, né, essa observação que ele está tendo, a gente entende muito bem disso. Porque é o que a gente vê no nosso mundo de provas e expiações, né? O egoísmo abafa os impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Então, o Albano, ele confessa que ele chegou a se sentir feliz por estar distante dessas angústias. Mas não é esse o sentimento que deve prevalecer quando nós encontramos a luz, mas sim o impulso de auxiliar todos os necessitados. Então, quando ele observou toda essa confusão, esse desequilíbrio, ele diz no texto que por um minuto ele, nossa, que bom, né? Que eu já estou aqui um pouco mais afastado. Só que não é isso que a gente deve pensar. A gente deve falar assim: como eu posso ajudar? Porque é isso que eles fazem com a gente. O meu guia, certamente em muitos momentos, está lá, está perdidinha, Ana Luísa, não sabe o que faz. Espera aí, vou ajudá-lo. Ele não simplesmente lava as mãos, ele fala, não, vou ajudá-la. Então, nós, que apesar de estarmos ainda no caminho com as nossas angústias, aflições, né, a gente também já pode ajudar muitos irmãos. Eu acho que o estudo da noite também nos convoca a sermos melhores com aqueles que ainda não têm a mesma compreensão que a gente tem. Que a gente não esqueça que um dia também não estávamos nem aí para essa questão espiritual e veio uma mãozinha e ajudou a gente. Então, já que a gente recebe tanta ajuda, vamos também auxiliar aqueles que encontramos no meio do caminho.
e que às vezes querem um ombro amigo para desabafar, querem uma palavra de luz, né? Estão perdidos. O que eu faço? Como você agiria? Então, que a gente também possa auxiliar. Vamos lá. O Albano, então, ele observa o trabalho dos seres angélicos. Ele fica muito curioso. Ele conta tudo isso quando ele está dando essa palestra. Ou seja, ele vem tratando do histórico dele. E numa dessas observações, ele pergunta para um ser angelical: o que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. E esse ser angélico fala para ele: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. O mensageiro do plano divino não podia dar essa atenção toda, né, para o Albano, porque o tempo urgia, ele estava lá trabalhando. E aí, o trecho do livro nos diz: urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando os padecimentos. Então, fica muito claro para o Albano essa mensagem desse ser angélico, dizendo: olha, aqui a gente não fica de braços cruzados, ou como pensa numa almofada, não. Tem muito trabalho. A humanidade precisa da gente. Então, uma palavra que me chamou a atenção nesse trecho é que nos é dito diminuir os desastres. Não há mágica de impedir as dores do mundo. Eles vêm mitigar, eles vêm suavizar os sofrimentos que nós mesmos, muitas vezes, provocamos. Muitos perguntarão por que Deus não impede tantos acontecimentos terríveis. E a resposta está lá no Livro dos Espíritos: livre-arbítrio do homem, que o Zé Mauro já falou aqui, é sempre respeitado por Deus. Com você, Luzia. Vale lembrar, né, que nós devemos desenvolver essa ideia de conversarmos com o nosso anjo guardião, com os benfeitores que nos cercam, né? Além do anjo, ainda tem vários outros protetores que nos cercam. E nós, não só no sentido de fazer pedido, de reclamação, mas saber que nós estamos ali envolvidos por eles, fazer essa conexão, afinar essa sintonia. E quanto mais nós praticarmos isso, melhor vai ser essa conexão, ela vai ser mais segura e mais rápida também, né? No início, a de conexão vai demorar, sabe aquele rádio que demora para a sintonia, o dial ali? Aí depois vai aquele rádio digital que vai direto? É assim. E é um trabalho longo, é um trabalho individual, é um trabalho incessante, dia a dia. Como o Zé Mauro também falou, é ler o Evangelho. Não consegue ler uma página? Lê uma frase. Não consegue ler uma frase? Só pega a capa e olha assim: Evangelho segundo o Espiritismo. Ou quem é de outra religião, a Bíblia, o Novo Testamento, enfim. Mas pega, olha, só naquele segundinho que você pegou e olhou, já fez a conexão. E aí, se puder, começar a ler uma frase, um parágrafo, uma página, todo dia de manhã e antes de dormir, para afinar essa conexão. Estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Sabemos que esse progresso é infinito. Logo, se precisamos encarnar para progredir, devemos pedir força, coragem, proteção para superarmos essas provas, essas expiações. Nós já passamos do tempo de acreditarmos que podemos ser carregados no colo. Já não nos cabe mais sermos carregados. Também não cabe mais acreditarmos que o milagre vai acontecer, que uma varinha de condão vai bater na nossa cabeça e nós vamos nos tornar espíritos puros. Nós já sabemos também que não, é através do trabalho, de muito trabalho, e é um trabalho individual. Claro, com a proteção deles, mas é um trabalho individual. Já temos condições de assumir as rédeas das nossas vidas. E, claro, sempre, sempre contando com o apoio, com o amparo desses trabalhadores incansáveis, esses benfeitores espirituais. Zé Mauro.
Então, irmãos, fazendo assim rapidamente, para a gente poder cumprimentá-los, que o nosso tempo está acabando, um resuminho daquilo que falamos aqui, para melhor aproveitarmos essa influência dos benfeitores, né? Manter pensamentos elevados nas horas difíceis, né? Para aproveitar a ajuda deles, perceber orações sempre, rotineiramente, mas orar com fé, de coração, pedir orientação, mas não esquecer de agradecer. A gente, às vezes, não percebe as bênçãos que recebemos. Vamos agradecer de qualquer maneira. Melhorar a moral espiritualmente, reforma íntima, sempre. Quanto mais, melhor vamos nos comunicar com eles. Harmonizemos-nos e procuremos harmonia nos ambientes que frequentamos. O ambiente está pesado, complicado, não vale a pena ficar ali dentro, a menos que você vá levar ajuda àquele ambiente. Participar de reuniões espíritas sérias, em casas espíritas sérias, né? Frequentar centros espíritas que realizam estudos, práticas voltadas ao bem, e procurar fazer caridade. As casas espíritas, em geral, têm muitos trabalhos de caridade que você pode ajudar. E manter controle sobre as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Como eu falei aqui, nada de raiva, inveja, egoísmo, chegou, tira isso da mente. Afasta, que o benfeitor vem feliz te ajudar. Ana Lu? Bom, nós só temos que agradecer esses benfeitores espirituais, que muitas vezes, né, eles são orientadores da humanidade, eles não medem esforços para nos auxiliar. E eu lembrei agora, bem nesse finalzinho, de Bezerra de Menezes, um espírito de luz que já poderia estar em outra dimensão, em outros planos, né, mais elevados, e ele falou, não, vou continuar ajudando os meus irmãos. Então, muito obrigada, a nossa gratidão a esses espíritos que nos proporcionam leveza na nossa jornada terrestre. É isso. Queridos irmãos, esperamos que tenhamos conseguido traduzir um pouquinho da importância desses benfeitores em nossas vidas. Então, vamos dar mãozinha a eles, porque eles estão aqui para nos auxiliar. Agradecemos a presença de todos. Não se esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho. Terça-feira que vem, 19 horas, estaremos juntos na Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa Viver no Mundo. E o nosso tempo já estourou. Só vou pedir para o Zé Mauro fazer a prece de agradecimento e encerramento. Ana, você quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Graças a Deus, a Jesus. E vamos dar graças a esses queridos benfeitores que tanto fazem por nós. Muito obrigado, Pai, por nos proporcionar mais esse estudo que aumenta a nossa consciência e consideração para que saibamos aproveitar melhor de mais essa dádiva divina, que são todos esses grandes irmãos que estão dispostos a nos auxiliarem. Que possamos ter uma boa semana, um bom final de semana também, e lá na frente, na próxima terça-feira, estarmos de novo aqui. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Uma semana abençoada. Beijos. Boa noite. Até terça-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.